Vamos começar aí o nosso hangout, Alexandre. Vou te chamar de Kiwi, né? A gente é amigo também. Alexandre foi fome. O que que você tá fazendo? Quantos atletas tem aí que você tá dando apoio? Galera de Onda Grande, né? Tem o Coxa. Fala aí um pouco aí da tua trajetória aí de shaper e tudo mais. Bom, comecei a surfar em final de 95. Em 98 eu comecei a consertar a prancha. A maioria dos meus amigos já surfava há 5, 10 anos quando eu comecei a surfar. Então eu queria surfar bem, né? E a maioria dos meus amigos quebrando, eu aprendendo a ficar em pé, então eu me sentia meio mal. Percebi que só entendendo bem de prancha, que cada onda era diferente, meu, Riviera é uma onda gorda, às vezes uma onda cavada, alguma onda curta, Camburi, uma onda um pouco mais longa. Então eu comecei a ver que cada onda necessitava de uma prancha, necessitava de um tamanho de prancha, um estilo de prancha, e comecei a perceber que as pranchas tinham variedades de curva, outline, fundo. Na época que eu comecei a surfar, que era final de 96, até o final de 2000, a maioria das pranchas eram todas triquilha, no máximo alguém arriscava fazer uma biquília, uma mono, mas era praticamente tudo triquilha, a performance era ditada pelas pranchas triquilha. É até hoje, na verdade, né? Mas você tem a quadra, tem a bi, tem a mono, pranchas com mais performance desse estilo de 2, 3, 4 quilhas. Na minha opinião, eu ainda acho que a triquilha prevalece. Aí comecei a shapear em 2000, né? Já fazem 14 anos. Tô shapeando cerca de 80 pranchas por mês hoje em dia. Já passei de 3.500 pranchas no total, mais de 650 na mão. E o resto, a maioria delas de máquina, que hoje em dia é fundamental um shaper ter uma ligação com pelo menos uma máquina, um programa, que nada mais é do que uma ferramenta, né? Quando eu comecei a shapear, eu usava uma plana, hoje eu uso um software e uma máquina que faz o trabalho que eu fazia com a plana. Além de Uhum. ser mais preciso, hoje você consegue replicar as pranchas com 99% de fidelidade, dependendo da máquina que você está usando. Hoje tenho alguns atletas, né? Giovanni Pontes, que é a nova geração do Guarujá, Guilherme Silva, de 16, também do Guarujá, Robson Santos, de Camburi, Rodrigo Coxa, que é mais Big Rider, né? Não pare. Apesar de... Aí o Hã? Rob Santos tá quebrando, né? Eu dei sorte de ter começado a fazer as pranchas para ele em 4 etapas que ele correu com minhas pranchas. Ele foi campeão de 2, está em terceiro do ranking do brasileiro. Esse ano ele ganhou a primeira etapa e ficou em quinto na segunda. Tem o Vitor Farias e o Coxa, que são Big Riders e All Performance, surfam ondas como Tahiti, como Fiji, Jaws, Waimea, e até mesmo o quintal de casa deles, né? Coxa tá quebrando com as maroleiras, o Vitor sempre surfou muito, todo tipo de onda também. Jojo, velha geração, corre o Mundial Master e o Grandmaster com minhas pranchas. Usa algumas pranchas, mas tenho feito bastante pranchas para ele. Costinha de Ubatuba, Alemão de Maresias, Eric Meyakawa de stand-up. Acho muito importante isso de você estar trabalhando com atletas, com desenvolvendo alta performance com diversos tipos de prancha. Hoje eu faço prancha para Towin Brasil, sem alça, prancha para Towin Chopo, que é uma prancha de uma onda slab, Towin para surfar onda que nem aquela do Chile, que eles surfaram, Coxa, Alemão e o Vitor, ondas de 60 pés, Coxa surfou em Nazaré também. Stand-up para remada, eu surfo de stand-up constantemente, tem o Eric, o alemão também que surfam. O Eric ficou em segundo no brasileiro, em quinto no mundial, já a primeira etapa do ano. Então, essa variedade de pranchas para surfar Jaws, Fiji, Puerto, Tahiti, Brasil, Hawaii, Indonésia, eu acho muito importante. Todos os Stand-up. tamanhos, 42,
42 modelos hoje no total. Coxa estudava com o Coxa, a gente é amigo já de longa data. Quando eu conheci ele, eu tava aprendendo a ficar em pé, o cara pegava puerto 15 pés, 12 pés, meu, com 15, 16 anos de idade, tá ligado? Era uma coisa, tipo, ridícula. Eu falava, meu... E aí ele começou a usar minhas pranchas, ele puxou muito o limite, porque foi a primeira vez para vai com ele, a gente surfou o Waimea 15 pés de onda, até um pouco mais, surfamos o Phantoms várias vezes, então eu estava sempre tendo o meu limite sendo puxado por ele, prancha diferente, aquela coisa que foge do padrão que a gente não tem nem onda para surfar no Brasil. Se eu não tivesse um atleta como ele, como o Vitor, como o alemão, não teria nem necessidade de fazer uma prancha dessa, porque aqui não vai surfar nunca com uma... Até surfa com uma 10.2, 10.6, 9.8, 9.4, mas é muito difícil, sabe? Outro dia ele surfou maresias de 8.4, quadriquilha, pegou uns tubos animais, mas a maioria das pessoas cairia no mar 6.3, 6.6, 6.9, 8.4, cara, tipo, maresias, 2 metros de onda, aquela coisa que você jamais vai fazer uma prancha dessa para usar no Brasil, né? Fala um pouco aí das epóxias, vantagens e desvantagens, né? Eu vejo muita vantagem para onda pequena, onda gorda. Agora, já numa onda mais forte, mais buraco, já fica um pouco mais complicado. A vantagem do epóxi é o seguinte: você está substituindo o bloco de poliuretano por um bloco de isopor daqueles bem tradicionais que a gente vê em caixa de cerveja, de isopor. Ele não muda praticamente nada, né? Ele é feito uma bloqueira e aí são fatiados os blocos com as curvas que vão ser feitas nas pranchas. A vantagem do epóxi é o seguinte: o bloco de poliuretano, quando você molha ele, a água salgada, ela praticamente apodrece o bloco, né, de poliuretano. E o isopor, a hora que você tem uma infelicidade de quebrar a prancha e entrar água na prancha, você consegue tirar a água, se você encostar a prancha, e o bloco não vai apodrecer, ela vai perder a água, vai ficar mais leve e vai ter uma vida útil maior se você cuidar dela, né? A estrutura da resina de epóxi, ela é uma estrutura que tem mais flexibilidade, então a prancha ela vai amassar mais, mas a performance mecânica dela dura mais tempo. Hoje em dia eu estou fazendo umas pranchas de epóxi, que inclusive você tem uma, né, Dani? As de epóxi sem a longarina de madeira. Por quê? Porque quando você tem uma prancha que quebra e essa prancha é de isopor, o isopor, por ele ser 13%, ter 13% a 18% mais de flutuação, dependendo da densidade dele, ele é praticamente ar, né? Então você tem uma prancha que é praticamente ar dentro. O isopor é como se fosse só uma estrutura, onde você consegue laminar a prancha, mas consegue manter muito maior a quantidade de ar dentro da prancha. Se desse para a gente shapear a prancha, laminar a prancha, criar uma estrutura rígida e depois dissolver o bloco de dentro e tirar, com certeza faria isso, né? Mas porque você teria a estrutura de design que você criou, mas sem o peso do isopor dentro. Com o tempo a gente foi criando, né? Já desde que eu comecei a fazer prancha, eu comecei a trabalhar com epóxi, com Kahana na época. E nesses últimos anos eu, o Fernando Def Glass, o Johnny Cabianca, a gente veio mais ou menos desenvolvendo as pranchas de epóxi sem longarina dentro, que é a longarina de madeira, que isso diminui bastante o peso da prancha. Você tem a possibilidade de estar depois reciclando blocos, caso a prancha quebrar no meio. A maior vantagem de você não ter uma madeira dentro de uma prancha de isopor é que quando uma prancha quebra, o isopor ele chupa a água muito rápido para dentro. Então você, tirando a madeira, você consegue fazer a prancha secar 90% a 100%, deixando ela encostada, e depois você remendou e vai usar normalmente a prancha. Se você tem uma madeira dentro, a madeira vai absorver água, depois se ela pegar calor, ela vai estufar, vai descolar. A mecânica da madeira, você tem uma prancha, vamos supor que isso daqui é uma longarina. Entre as bases, normalmente que é onde a prancha vai flexionar mais, ali na frente da quilha,
A prancha de madeira ela vai flexionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 300 vezes, ela começa a criar uma fadiga, mesmo se não molhar, se não acontecer nada. E quando a gente tirou a madeira e fez a estrutura dela de carbono, você tem uma prancha que ela vai flexionar 3.000 vezes e ela vai estar igual, do começo ao fim. Eu estava com uma esses dias que eu trinquei, entrou água, remendei, aí continuei usando, deixei a prancha 3 meses com o bico para baixo, fiz um furo no bico, tirei meio copo de água de dentro da prancha, remendei, a prancha está praticamente zero, entendeu? Ela já tem 2 anos e é uma prancha que eu uso com uma regularidade e que me possibilita ter uma prancha com uma durabilidade muito grande, uma performance que ela não você não perde essa performance com o passar do tempo ou por excesso de utilização, né, por fadiga. Quando você amassa a prancha, significa que a prancha, né, quando você amassa normalmente onde você pisa, assim, nada, nossa, primeira queda, a prancha, o deck foi parar no fundo. Não, mas quando ela amassa, ela não só molda no seu pé, mas ela está te mostrando que a prancha tem mais flexibilidade. É muito importante uma prancha de alta performance ter flexibilidade. Tanto a flexibilidade no sentido do bico da rabeta, como na torção dela na parte de trás. Uma prancha que é muito dura, vamos supor, laminei uma prancha com full carbono no deck, né, 100% carbono. A prancha não vai amassar onde você pisa, ela vai flexionar menos, ela não vai torcer, porque o tecido, desculpa, o tecido, a hora que vira a borda, ele cria uma estrutura de curva, tipo um cano, assim, a borda. Se você laminar o carbono aqui na borda, ela fica muito rígida, então a prancha ela vai perder aquela coisa de torcer a parte de trás, que parece que não, mas é uma das coisas que deixa as pranchas mágicas. Por isso que as pranchas normais de poliuretano, as mais mágicas são aquelas pranchas que torcem bastante e que se acaba quebrando em 3 meses, entendeu? Às vezes você coloca um carboninho no pé de trás para durar um pouco mais, mas a maioria dos atletas da elite mesmo, eles precisam de pranchas que sejam não fracas, mas que tenham uma durabilidade um pouco menor para ter essa ganho de performance. Fala um pouco aí dessas quadriquilhas, né, que o pessoal está usando, né? O Slater começou a usar. O que você tá enxergando aí? Se vai pegar, não vai? Se é para quem já surfa há mais tempo, que está mais acostumado? Olha, eu vejo muita gente que chega assim e fala, pô, quero fazer uma prancha triquadra, uma prancha multifins, 5 quilhas, tal, poder usar quadra, poder usar tri. Eu acho super válido você fazer uma prancha triquadre, se você for surfar uma onda lisa, uma onda tubular para frente. Quadriquilha é uma prancha muito boa para você, quando você dropa a onda, tipo, você dropou a onda e você trabalha a prancha mais na base, assim, dentro do tubo, mas ela não é uma prancha para você subir e virar no lip, entendeu? Ela é uma prancha que a hora que você cava e quer subir reto para dar uma manobra virando no lip com pressão, ela perde muita estabilidade, porque o que dá estabilidade na prancha é a quilha central. As quilhas laterais servem para virar a prancha, então você tem a quilha da frente que está virando e a quilha de trás que está virando também, mas compensando a quilha da frente. A triquilha, por ela ter a quilha lá atrás, uma quilha separada, uma quilha reta apontada para o bico, na direção da longarina, você cria um pivô na prancha, né? Você consegue trabalhar um arco bem sólido, estável. A quadriquilha ela já vai perder um pouco. Muitas pessoas também que fazem as pranchas quadriquilhas, elas nem imaginam que quilha usar, entendeu? Tem alguns shapers marcam de um jeito, outros shapers marcam de outro. As quilhas do Simon, por exemplo, são quilhas grandes. As quilhas do Slater, a K21, que agora é F2, eu acho que não lembro direito o nome da quilha da FCS, porque mudou de nome porque ele saiu da FCS.
ela é legal o jogo de quadra. Agora tem a PC7 com a XQ, que funciona bem em onda, bem em buraco, em prancha com rabeta estreita, ou umas quilhas um pouco maiores, com uma rabeta um pouco mais larga. Fica meio difícil assim você, com a variedade de quilha que você tem, você acertar uma prancha. Você fala, nossa, eu peguei uma quadriquilha e comprei uma quilha na loja e, meu, funciona animalmente a prancha. É legal você ter esse contato com o shaper para ver que quilha que ele te recomenda, por causa do sistema de marcação que ele faz na prancha. É muito importante, né? Isso daí. E você também lembrar que é tipo uma onda mexida, balançando, uma onda gorda, são ondas que não tem funcionalidade a quadriquilha. Ah, mas eu surfei de quadriquilha com a quadriquilha do meu amigo na Praia Grande, que é uma onda mais cheia, a prancha funcionou pra caramba. Pô, a mesma prancha, se tivesse marcado a triquilha, provavelmente ela ia estar funcionando mais pelo ganho do pivô dela, né? Esse pivô que a quilha central dá, que é uma virada, um arco bem estável, coisa que a quadriquilha não, ela perde assim muito. Eu surfei as primeiras quadriquilhas que eu fiz foi em 2003, 2004. Eu usei bastante, mas hoje eu fiz stand-up quadriquilha, ganzeira quadriquilha, eu só estou usando triquilha mesmo. Não só pelo fato de você estar usando uma prancha que você tem mais flutuabilidade, né? Porque quando você faz uma prancha com quilha fixa, você não está tirando material, que é o bloco, que faz flutuar e colocando um plástico. Então, quando você usa um FCS, um Future, um FCS2, um Fusion, você está tirando o bloco da prancha, que é o que faz flutuar a prancha, colocando um pedaço de plástico na prancha, que dá peso, que diminui a flexibilidade. Eu, por exemplo, como eu praticamente só uso o Future, eu estou testando agora o FCS2, como eu só uso o Future, são caixas grandes, bem maior do que a FCS, ela tem, não me lembro agora direito, mas parece que são 150 gramas, 130 gramas a mais de uma triquilha Future para uma triquilha FCS só de copinho, tá? Então, além dela estar pesando mais, é uma caixa bem maior, que vai estar tirando bem mais material, vai estar diminuindo bastante a flexibilidade na parte mais importante da prancha, que é a parte da rabeta. Então, se você coloca 5 caixas de Future, você está criando uma parte muito grande e rígida, que é desde o começo da quilha lateral até a traseira, né, até a central, uma parte que a prancha não vai flexionar ali e não vai torcer. Então ela vai funcionar bem numa onda que for muito forte, que a prancha vai ter uma virada bem sensível, que você não vai precisar torcer, que nem você pega uma marola, você precisa que a prancha torça bastante para você entrar bem junto da espuma virando a prancha. Vai ser uma prancha só para você usar quadriquilha, base, tubo, às vezes um floater, às vezes uma rasgada para frente, mas nunca uma rasgada que você puxa e volta para a espuma. A quadriquilha ela é boa para você fazer movimento para frente, tipo o Jeffreys Bay. Agora você pega uma triquilha, ela já vai funcionar bem melhor numa onda tipo Trestles, que é uma onda mais enroscada, assim, meio de correnteza, meio de pico, que você trabalha sempre a espuma. Você dá a manobra, espuma, dá a manobra, espuma. Trabalha sempre na parte onde a onda está empurrando, né? Então, eu vejo a quadriquilha como uma coisa boa se você conversar com a pessoa que estiver fazendo a prancha para você, com o shaper, ou com o lojista, que a maioria das vezes o lojista não tem esse conhecimento todo, ele não sabe como o shaper marcou aquilo, ele não sabe a quilha que recomenda, entendeu? Ele acaba vendendo o que ele tem lá, entendeu? Muitos atletas falam, pô, eu queria fazer uma quadriquilha. Eu falo, meu, melhor jeito de você testar uma quadriquilha, essa é a FCS, porque você coloca a quilha lateral, coloca a central, coloca a grande, coloca a pequena, e acaba testando e acaba vendo que eu acho isso, né, que a prancha funciona bem quando a onda está cavada, porque a hora que a onda fica gorda ou mexida, o bom mesmo é a boa e velha triquilha.
pô, essa dica que você falou é interessante, né? A gente nunca para pra pensar quanto de material você perde, colocando 5 copinhos da Future, que é uma calha, né, meu? Um negócio comprido, né? É bem comprido. Perde ali e perde na torção, né? Na flexibilidade da prancha, né? É interessante mesmo, porque você acaba matando esse pedaço da prancha que é mais importante. Deixa eu colocar aí você no vídeo aí. Pode criar o tamanho, mostra aí de novo. É grande, né, cara? Ó, É, ó o meu dedo aqui, ó. imagina. É claro que ela dá mais, né, mais difícil daquele quebrar, tem uns prós, né? Todo mundo, acho que, pelo menos eu sempre vi mais prós do que contras na Future. Agora eu estou reavaliando, porque pensando nesse ponto, para onda pequena, né? Para marola, que a prancha tem que torcer. Porque numa onda grande, de repente, não é muito bom a prancha torcer também, né, Kio? Numa onda mais buraco. Na verdade, na onda mais forte a prancha tem que ter sensibilidade também, né? Então, a torcida dela, quando você despenca, imagina, você está numa onda bem cavada assim. É importante que a prancha ela flexione um pouco para ela acomodar melhor assim no drop, né? Se ela for muito reta, se ela for muito dura, quer dizer, ela não vai acomodar na curva da onda. Então isso acaba fazendo com que a prancha desça demais a onda. Chopo é uma onda que você precisa, por exemplo, dropar dentro e já dropou dentro. Não existe dropar, cavar, virar por para dentro, que nem a pipeline. Então você precisa ter uma prancha que torça também, que seja mais flexível. Quando você usa triquilha Future, eu acho que na marola ou na onda grande ela não perde tanto, mas o problema é quando você usa 5 quilhas, você vai usar uma coisa que vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa é a central, aí essa tá aqui a outra lateral e aqui, então fica uma parte inteira de rigidez, né? Sem flexibilidade na prancha. E isso atrapalha bastante. Eu só uso o Future e hoje recomendo para quase todos os meus clientes, principalmente com a transição da FCS, né? A gente está tendo a transição do X2, que é aquele copinho redondo tradicional, que também tem o Fusion, que foi desenvolvido para prancha de epóxi, copiando o Future, e agora o FCS2, que é o copinho que você não vai usar chave e tudo mais. Só que a gente não tem mais o X2 no Brasil, não tem mais o Fusion no Brasil, tem os copinhos FCS2, mas não tem as quilhas para vender. Então, todas as pranchas que estão entrando de encomenda hoje, para mim, eu falo assim, ó, você quer a prancha do quê? Quero de FCS. Beleza, eu te ligo, quando chegar os copinhos, eu shapeio a prancha e te ligo quando chegar os copinhos, e aí você coloca aí uns 20 dias para eu estar te entregando. Ah, mas qual que é a previsão? Cara, faz 20 dias que está sem, nenhum fabricante tem, sabe? Então eu tenho recomendado muito a Future por causa disso. E as pessoas que usam Future dificilmente voltam para FCS. Pela performance, pelo ganho de performance que a prancha tem, entendeu? Pô, eu vou pegar umas perguntas aqui que o pessoal deixou anteriormente. Então, o Luiz Ciasca, ele fez uma pergunta aqui, numa Fish 58, qual a melhor maneira de usar as quilhas, né, como triquilha, como quadriquilha, para quê e quais quilhas são mais indicadas para usar numa Fish 58, sendo triquilha ou quadriquilha? Qual quilha usar numa maroleira 58 Fish? Então, você tem que avaliar as características da prancha, né? Se a concentração de volume dela é mais no meio para frente ou mais no meio para trás. Se for mais do meio para frente, provavelmente você vai ter uma prancha com o bico bem mais largo e a rabeta mais estreita. Se for no meio, uma prancha com o bico largo e a rabeta larga, mais equilibrada. Se for com o balanço da prancha, o volume dela mais para trás, você vai ter um bico largo, mas não tão largo, e uma rabeta mais larga, né? Quando você usa rabeta mais larga, bastante concave, o ideal é que você use quilhas maiores, para te dar mais estabilidade, mais drive, mais pivô, que você tenha mais segurança. Então, seriam de FCS, seria TC7, Almeric. E eu uso uma 5.5, por exemplo, Fish, que ela tem uma rabeta larga, mas não é larga, mas não é muito larga. Eu gosto de usar quilhas maiores do lado e quilha menor atrás.
que se assemelha muito aos modelos de quilha da Almer, que sempre as quilhas dianteiras são maiores do que a central. Própria K21 do Slater, você tem quilhas maiores do lado, que são quase G7, só que com um desenho um pouco diferente, com uma G3 atrás. Por quê? Porque você quer um release muito grande na prancha, entendeu? Você quer uma prancha que solte bastante a rabeta. Então você tem uma quilha maior do lado, que vai virar a prancha com mais estabilidade, mas ao mesmo tempo que você quiser soltar a rabeta, ela vai soltar a rabeta com mais facilidade, o que vai te dar mais controle, entendeu? Se você bota muita pressão, ela pode desgarrar sem o controle. Às vezes você vai botar um pouco menos de pressão, ela vai desgarrar e você vai ter mais o controle. Então, normalmente para esse tipo de prancha, quando você vai usar triquilha, uma prancha fish, rabeta média, larga, com uma largura boa de meio, eu recomendo para os meus clientes, quando eles me perguntam, quilhas mais largas do lado, com uma quilha menor atrás. Pode ser PC7 com PC5, PC5 com PC3, pode ser... Depende da quilha que você usa, da marca Future, FCS, tem tantas marcas hoje. Para uma prancha dessa, quadriquilha, depende um pouco da marcação, mas normalmente, quando eu vou fazer uma prancha dessa para um cliente meu ou para um atleta, que nem eu fiz para o Vitor, ele vai usar quilhas maiores na frente e quilhas médias atrás. Eu não recomendo usar quilha muito pequena numa prancha como essa, porque você vai ter uma perda de pressão muito grande. E outro detalhe, as quadriquilhas, muita gente não repara isso, mas você tem nas pranchas hoje, quadriquilhas, quilhas de trás, né, que são as laterais traseiras, que elas têm o foil, ou que nem uma quilha central, que ela tem a curva, que a gente chama de foil 50-50, que ela tem 50% de curva de cada lado, que é igual uma quilha central. Você tem as quilhas que são retas dentro e curvadas do lado, que nem as quilhas dianteira de todas as pranchas, né, que elas são retas na parte de dentro e curvadas na parte de fora. Você tem quilhas que são 80% aqui e 20% aqui, e quilhas que são 70% do lado de fora e 30% do lado de dentro. Quanto mais se assimilar com uma quilha central, as traseiras da quadriquilha, mais velocidade você vai ter. Uma prancha mais estável você vai ter, e mais dura ela vai ser. Então, hoje, quando você usa uma quilha que é foil 50-50, né, que ela se assemelha à central atrás da quadriquilha, nas laterais traseiras, você vai ter uma quilha menor. Porque se você usar uma quilha grande com essas características de 50-50, você vai ter uma prancha que você não vai nem conseguir virar direito, entendeu? Então, quando você usa as traseiras de quadriquilha, você vai usar quilhas um pouco maiores com foil flat dentro e quilhas um pouco menores com foil dividido 50-50. Eu recomendo para esse tipo de prancha uma quilha mais ou menos, você vai usar uma PC7 ou PC5 na frente e uma PC3 ou PC2 atrás, entendeu? Eu não recomendo você usar uma quilha X, que são quilhas pequenas, ideais para rabeta estreita, para alta velocidade e para pranchas tipo towing, essas coisas que tem um rocker um pouco mais suave também, menos concave, mais V-bottom. O Leandro perguntou aqui também que esses dias o Medina estava quebrando lá em Maresias com uma Swallow, né, no mar, bem pesado, né, no mar de tubo, né? Ele pegou 3 pranchas, testou 3 pranchas e pegou um monte de tubo. E aí ele pergunta assim, eu usei uma round pin, eu tô desatualizado? Muita gente olha e fala assim, mas a rabeta Swallow uma prancha muito solta. Na verdade é o contrário, né? Você imagina a prancha do meio para trás. Você tem uma prancha que ela é Swallow, então você vai ter essa linha do meio para trás da prancha, ela vai ser mais reta e vai ter só o recortezinho atrás, né? O Swallow vai ser mais ou menos uma coisa mais ou menos assim, né? O que acontece?
Quando você tem curva no outline na parte da rabeta, você tem uma prancha que funciona mais troca de borda. Então, pelo incrível que pareça, uma prancha round é uma prancha que trabalha mais fácil, não com mais pressão, mas mais fácil. A base e o lip virando a prancha, fazendo a prancha andar mais em S do que uma swallow. A swallow ela projeta mais. Então, você colocou a prancha em pé, imagina a prancha em pé ali, você está olhando do meio para trás. Ela vem numa linha reta, 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 chega aqui no final, não tem essa curva que tem uma swallow, uma round pin, desculpa, uma round pin. A swallow é uma coisa mais reta. A squash dá uma quebradinha ali nos cantos, entendeu? Mas ela vem nessa linha reta. Essa linha reta, ela favorece muito a você andar para onde? Para frente. O Medina ele gosta muito de swallow, por quê? Porque ele começou a surfar em maresias, surfa em maresias a maior parte do tempo, e o maresias é uma onda rápida para frente. Eu usava muito square, quadrada mesmo a rabeta, por quê? Porque é uma rabeta que dá muito mais direção, muito mais drive do que fazer curva. Se você for surfar uma onda mais que você dropa, cava, sobe, dá uma rasgada, dropa de novo a onda, puxa para dentro, a round ela favorece muito mais isso. A swallow não, ela já vai ser uma prancha que espirra muito mais para frente. Só que a outra vantagem da swallow é que tem um cortezinho no final da rabeta, né? Então, a maioria dos shapers, quando shapeiam uma prancha swallow, eles têm esse costume de colocar a marcação um pouco mais para frente da prancha. Então, além dela dar mais direção, na hora que você bota muita pressão, ela quebra a linha. Mas a swallow é uma prancha que dá direção, uma prancha que dá uma velocidade para frente. É uma prancha que espirra, não é uma prancha para você fazer um S, 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 entendeu? Surfando uma onda tipo mais parecida com Trestles, assim. Ela é ideal para uma onda, pelo incrível que pareça, uma onda mais para frente, tipo Jeffreys Bay, Maresias, que são umas ondas um pouco mais de beach breaks, ou que eu falo que são braços, né? Que é uma onda que não quebra, parece que você está surfando, não está surfando em direção à praia, está surfando em direção ao outside, tá ligado? Uhum. Essa da rabeta tem sempre tem aquele conceito, aquele pré-conceito, né? Que a rabeta swallow é uma rabeta que deixa a prancha muito mais solta. Parece que na manobra, assim, ela solta mais, né? Mas É mais pela marcação de quilha, para você imaginar uma prancha swallow, a quilha central, eu coloco 1/8, 1/4 mais para frente a quilha central do que eu colocaria numa prancha square, só por ter o cortezinho, entendeu? Então vamos imaginar, se eu consigo explicar melhor. Imagina isso daqui uma rabeta round, certo? Você está aqui, ó, o outline da prancha. A hora que a água vem vindo no outline, ela se junta na ponta da rabeta. Então você não tem um arrasto. Você pega uma swallow, a prancha acabou aqui, só que onde está a distância de uma ponta para outra? O que isso gera? Gera um arrasto muito grande. A água ela não vai juntar aqui na ponta da rabeta, ela vai juntar aqui atrás. Quanto mais velocidade, mais atrás ela junta. Então isso dá um arrasto. Esse arrasto dá o quê? Dá uma direção, dá uma projeção. Essa coisa que eu falo de espirrar, sabe? A sola ela vai jogar a prancha muito para frente. Por isso que prancha de tow-in a gente usa muito swallow, que é uma coisa que direciona muito a prancha, sabe? Tipo, todas as pranchas que eu fiz pro coxa surfar ondas acima de 30 pés, a maioria delas é swallow ou fishzinha, mas não round ou round pin, porque eu preciso de velocidade, eu preciso que a prancha ande num trilho, que esse arrasto, quanto mais longo fica, mais reto a prancha anda, mais sólida ela fica, entendeu? o que dá para imaginar é que quando a água numa rabeta squash se encontra logo depois dela, ela gera uma turbulência muito perto da prancha, né? Isso deve causar um arraste, né? Diferente que nem você falou do swallow. Essa zona de turbulência, ela tá lá para trás, né? Então ela não vai atrapalhar
o A escoamento. Splash também, o arrasto dela é um pouco mais alongado do que a Round, né? A Round, o, o fluxo de água se junta logo na ponta da rabeta, na Round Pin mais ainda. Então, você tem uma prancha que é mais sensível. Pô, mas a Round sensível, meu, você vê o Slater surfando, ele praticamente só tá usando prancha Round e Round Pin ainda, né? Nem Round as pranchas. Só que ele tá usando uma prancha com uma largura maior entre as quilhas, entendeu? Isso gera o quê? Uma curva maior na parte de trás. Então você vê como ele faz esse S aqui, que ele trabalha a prancha muito fácil. A gente tem esse preconceito de, round pin é uma rabetadura. Não é que round pin é rabetadura. A maioria dos shapers pensa numa round pin, numa 7.0, entendeu? Prancha com 13 para baixo de largura de rabeta, pô, V-bottom. Hoje você tem prancha. Eu vi o Camarão surfando maresias de 5.4 round pin, meu, e tava quebrando as ondas, entendeu? Manobra, todo tipo de manobra, 1 metro de onda. Então esse preconceito de Swallow, uma prancha que quebra a linha, é um pouco quebra a linha, mas ela tem mais direção do que uma round pin. Tem que olhar o contexto, né, cara? Tem que olhar o contexto, não é, você olha a rabeta, não, mas e o posicionamento das quilhas, né? E a largura da prancha? Uma coisa acaba compensando a outra, pelo que você está Curva de falando. fundo, o Exatamente. rocker da prancha, A gente o fica tipo de fundo. a gente fica muito preso, pelo menos a gente que não é shaper, pelo menos eu tô falando, falo por mim, né? Mas eu acho que eu represento uma massa assim que entende de prancha mais ou menos do nível que eu entendo. É pouco, né? Perto, falando agora contigo, dá pra ver que a gente tem esses preconceitos e não enxerga, não olha a prancha de uma forma, como uma coisa só, né? Que você tem que olhar vários pontos, que nem você falou, largura, o rocker, a rabeta, a gente olha a coisa mais básica, pô, a rabeta, e às vezes a largura que você consegue ver de longe, a prancha de alguém e tal, você fala, pô, essa prancha é mais larga, essa prancha é mais estreita. Com Deixa eu certeza. te fazer outra pergunta aqui, do Cássio. Ele quer saber, quando usar V-Bottom? Então, normalmente o V-Bottom, né, que é um fundo mais clássico, que foi desenvolvido há bem mais tempo do que os concaves, double, deep concave, né? V-bottom ele é uma forma de você deixar a prancha sensível, com uma linha mais suave, com um pouco menos de pressão, mas ele é mais indicado, pelo menos na minha opinião, para quando você usa uma rabeta um pouco mais estreita, pranchas maiores. Você, por exemplo, hoje em dia, eu tenho um modelo que eu uso um pouco de V-bottom no bico da prancha. Então você tem ali nos primeiros 30 centímetros da prancha, você tem um V-bottom e depois ela entra para um concave até ficar um concave bem forte entre as quilhas. Você pega uma prancha mais clássica, uma retro monoquilha. Eu, por exemplo, eu uso um concave no bico e um V-bottom na rabeta. Por quê? Porque o volume da prancha, numa monoquilha, eu jogo lá para frente. Então você tem o meio da prancha mais para frente, o seu balanço da prancha mais para frente. Ela tem bastante área no bico e a rabeta é uma rabeta round, uma round pin mais estreitinha, entendeu? Então você usa esse V-bottom para deixar a prancha com mais release, ela soltar mais fácil. Quando você coloca o V-bottom, por exemplo, um concave no bico e um V-bottom na rabeta, ela vai ajudar bastante você a entrar no movimento da curva e no final do movimento você quebrar ela. Você consegue fazer um surf um pouco mais agressivo, mas com um estilo mais clássico. Agora, eu também uso bastante V-bottom nas pranchas grandes, no modelo, por exemplo, Extreme, que são as pranchas para surfar Fiji, Puerto, que são 8.6, 9.0, 9.5, para ondas tubulares. Você precisa ter esse V-bottom na rabeta, porque a rabeta é muito estreita, você tem uma área muito estreita entre as quilhas. Mas e se colocar concave? Você vai ter uma prancha que ela vai ficar muito dura na virada. E às vezes você precisa, a hora que você desce a onda, você precisa encaixar muito rápido. Então o V-bottom nesse tipo de prancha vai deixar a prancha um pouco mais
sensível, um pouco mais suave, entendeu? Vai diminuir um pouco a pressão que você tem que colocar. Porque se você colocar concave, você tem que botar muito mais força, você tem que usar muito mais sua alavanca, tanto no meio da prancha como na rabeta. Que aula, legal, legal, Christian. Eu, por exemplo, no stand-up, para quem está aprendendo, vamos pegar um stand-up híbrido, um navigator, eu uso um pouco de viboto no bico para evitar que a prancha fique batendo de bico assim, meio de borda, sabe? Até mesmo quando você está numa onda, numa pranchinha que tem viboto no bico, ela evita que a prancha meio que dá umas entradinhas de borda, às vezes, na hora que a onda perde uma pressão. Então, no stand-up eu também uso no bico. Às vezes, dependendo do tamanho da pessoa, eu uso flat no meio ou V-bottom para quem está aprendendo a surfar stand-up, mas principalmente entre as quilhas eu uso bastante V-bottom para quem está aprendendo. Por quê? Eu preciso de uma prancha que a pessoa não... às vezes a pessoa não tem o equilíbrio na hora que ela faz a curva. Fiquei em pé numa reta é uma coisa. Na hora que você vira a borda da prancha, que você começa a botar a borda, a pessoa está aqui em cima, ela não tem o equilíbrio de segurar a prancha aqui. Entendeu? Ela vai colocar o peso dela, ela vai cair de cara. Então, com o V-bottom, ela apoia melhor a borda, mesmo que a pessoa não tenha essa força, esse controle do pêndulo dela, entendeu? Então ajuda bastante também, para quem está começando, até às vezes em pranchinha, não só no stand-up. Uma outra pergunta aqui do Thiago. Ele quer saber como é que faz para ter a réplica exata de uma prancha. Se você faz a prancha e dá o arquivo para a pessoa e ele consegue reproduzir ela com outro shaper, é possível isso? O cara que usar o mesmo software? Então, quando o Luciano Leão, ele foi um dos precursores na parte de computador, né? Porque você antigamente tinha algumas máquinas que eram pantográficas, que você tinha uma curva pré-determinada, feita em madeira, aí você colocava essa curva na máquina e a máquina seguia essa curva, replicando aquilo lá no bloco. Você conseguia fazer vários blocos com a mesma curva, né? Só que aí você precisava ter o controle de cortar a prancha no mesmo lugar, porque o bloco, quando você cortava, por exemplo, uma 6-0, você tinha que encaixar o outro bloco igualzinho no mesmo lugar, cortar na rabeta, cortar no bico igual, senão ela ia ter algumas mudanças. Aí o Luciano lançou o computador. Não o computador, né? Ele lançou a máquina computadorizada. E o primeiro software de desenho que funciona como se fosse um CAD mesmo, né, que era o SurfCAD, e ele facilitava a máquina imprimir um bloco, como se fosse uma impressora, só que imprimir no bloco, o desenho que o Shaper criou. Quando o Luciano fez isso, ele lançou o programa com uma chave que chama Cut. O que é isso? Ele criava o design, fechava o design dentro de um cut, que é o arquivo de corte, e dava o disquete para o seu cliente. Aí o cliente ia lá, como só ele tinha máquina no começo, o cliente ia lá e falava, putz, eu quero uma prancha igual. E pegava o disquete, colocava o disquete na máquina, aperta o botão de corte, vai aparecer lá, Shaper Luciano Leão, modelo blá blá, e aí a máquina vai cortar igual o que está no desenho do cut. Impossível, você não consegue abrir, você não consegue quebrar o cut, porque ele é um desenho fechado, né? Então não tem como o cara que ganhou o arquivo cut, no caso o cara que comprou a prancha na época, ganhava o disquetinho, ele, vou fazer essa prancha com outro shaper. O cara, só se ele tivesse a máquina do Luciano. Aí ele ia lá e fala, pô, mas o desenho aqui tá Luciano Leão, você vai querer usar Luciano Leão? Que acabou acontecendo. Quando o Luciano começou a vender muita máquina, eu lembro umas vezes que eu estava indo na Texel cortar as pranchas, e foi um menino lá e falou, fiz um desenho aqui e tal, de umas pranchas que eu estou fazendo, e levou um disquete de um desenho que era uma prancha do Luciano Leão. Aí o menino que trabalhava na Texel falou, pô, mas
Aqui, meu, você tem que mandar o seu desenho, não é o desenho do cara. Uhum. E hoje você tem outros programas que você não existe mais esse cut, você manda o seu desenho para o cara. Então o operador da máquina, se ele quiser, ele copia a sua prancha. Não. Então perdeu um pouco essa privacidade. Bom, voltando à pergunta do Thiago. O Thiago foi, por exemplo, na Almeric e pediu para o Almeric uma prancha. Ele quer uma prancha exatamente igual da Almeric, é melhor ele voltar na Almeric e pedir outra prancha para o Almeric. Porque acho muito difícil o Almeric dar um arquivo para ele. Principalmente que hoje a gente trabalha com arquivo aberto, entendeu? É o que eu falei, não tem mais o arquivo fechado cut, que você poderia dar para o seu cliente, o cliente fala, ó, tá aqui o disquete, enfia o disquete na máquina, e aí sairia outra prancha igual. Hoje não tem mais isso. Se você dá o arquivo para o seu cliente pode copiar, ele pode usar em várias máquinas, ele pode criar a marca dele em cima do seu arquivo. Outra maneira que teria, por exemplo, o Thiago foi lá comprar uma prancha da Almeric e vem e fala, olha, Akiwas, quero uma prancha exatamente igual. Aí o Akiwas tem que fazer o quê? Ele tem que pegar a prancha e copiar a prancha da Almeric. Mas eu acho isso um pouco antiético, né? E também já cansei de ver, caras que falavam, essa prancha é mágica. Eu olhava e uma quilha apontava pro bico e outra pro escanteio. O cara falava que a prancha é mágica com as quilhas tortas, entendeu? Ou, essa prancha é mágica e a prancha tá torta. Ou, essa prancha é mágica e tem um double concave, só que só tinha o concave de um lado. Pô, o cara tava surfando o pipeline com a prancha perfeito, porque só tinha o double concave só tinha do lado que ele cavava para pipe. Agora, se ele fosse para backdoor, era um fundo flat, não tinha o double daquele lado da prancha. Então, eu acho meio difícil você conseguir replicar as pranchas com outros shapers, né? Se você fez uma prancha com um cara e gostou da prancha desse cara, você volta e faz a prancha com ele. Agora, se você fala, puta, mas eu quero comprar a prancha na Califórnia, quero uma prancha de um cara brasileiro, mas que seja parecida com a prancha desse cara, é interessante você mostrar a prancha pro cara, o cara olhar, ver o que ele tem de modelo parecido. Por isso que hoje eu tenho vários modelos de prancha diferentes, não só porque eu tenho vários atletas, mas porque tem ondas que elas quebram rápida, fechando, tipo maresias, tem ondas que são longas para frente, tipo Jeffries, tem ondas que são mais bow, tipo Trestles. Depende muito mais hoje o tipo de onda que você vai surfar do que o tipo de estilo do surfista. Eu hoje crio uma prancha visualizando a onda que o cara vai surfar, não só o estilo do cara, entendeu? Porque a prancha encaixa no estilo da onda. Ela é mais fácil de encaixar no estilo da onda do que no estilo de surf. O estilo de surf o cara vai fazer conforme for a onda. Então você precisa ter a prancha para conforme for a onda. Entendeu? Sim, sim. Então o cara chegou, o Thiago chega e fala assim, olha aqui, quero fazer uma prancha com você. Eu faço uma prancha, ele, putz, não gostei da prancha. O que você não gostou? A hora que eu cavo, ela tá... Eu quero... Desculpa. Eu quero cavar e quero puxar bem atrás da orelha. Eu tô cavando, ela tá indo muito para frente. Aí eu já vou falar, vamos usar uma prancha com um pouco mais de curva na rabeta, que vai fazer com que ela entre mais atrás. Tipo, aquela batida que a gente fala que é batida 1 da tarde, né? Ou quando é para a esquerda, que você fala, o cara deu uma batida, era 11h30 ali na batida do cara. Não é aquela batida mais para frente, você vai fazer um movimento visualizando uma manobra mais para frente. Então, a gente vai ter que encaixar, procurar acertar a prancha pro cara. Acertou? Vamos fazer 500 iguais. A vantagem hoje da máquina 3D é que se você pedir uma prancha igual, uma prancha hoje, uma prancha daqui a um mês, daqui 3 meses, daqui a um ano, a máquina vai sempre estar cortando igual, porque elas são com discos de corte. Quando a máquina tem um disco de corte, ela tem uma ferramenta que dura cerca de 10.000 pranchas. Então ela não tem perda por desgaste, por nada. A máquina do Luciano, você corta 150 pranchas, a prancha já sai um pouquinho mais grossa.
pouquinho mais de curva, um pouquinho mais de concave. Hoje mesmo eu estava shapeando uma prancha que eu cortei na máquina dele, como mudou a fresa, a prancha ficou com menos espessura de borda, porque a fresa é mais nova. Ela fez um concave um pouquinho mais raso, porque ela empurra menos o bloco, né? Porque quando a fresa está gasta, ela para de cortar e começa a empurrar o bloco, então ela aumenta o arco da prancha. E a prancha acaba tendo uma variação de volume, espessura, bem pouco, mas você acaba, por uma alta performance, acaba tendo um pouco de perda assim, de replicar várias pranchas iguais, né? Tem essa variável aí também da máquina também, né? Tem. Isso é um problema. Por exemplo, a DSD tem 3 em São Paulo, tem 2 no Rio. Eu cortei nas 2 do Rio, cortei nas 3 em São Paulo. O mesmo arquivo, se você colocar assim, as 5 pranchas do lado dessas 5 máquinas, uma da outra, de outline, você vai falar, não mudou praticamente nada. Mas de curva, de profundidade de concave e principalmente de foil, que é a distribuição da parte mais grossa do meio da prancha para o bico e para a rabeta, muda absurdamente. Uma coisa assim que você fala, meu, é outro modelo, é outra prancha, não é possível. Então é muito importante hoje um shaper ter uma máquina em casa, logo na fábrica, que é uma coisa difícil e muito cara, ou ter um trabalho sempre com a mesma máquina, entendeu? Tá sempre mandando com uma máquina que vai replicar sempre as pranchas praticamente iguais em 100% das vezes. O ideal, então, fez a prancha e depois ir lá e dar uma checada na prancha, né? Porque quem coloca na prancha geralmente não é o shaper, né? É um operador da máquina que opera ali. É um operador. Aí o ideal é você pegar depois e ver se bateu exatamente com aquilo que estava no arquivo, né? Porque... Não, com certeza. Primeira coisa, você ter um contato assim um pouco mais próximo com o operador, porque, meu, o cara trocou a fresa e não te avisou, vai vir outra prancha. Você vai tomar um susto na hora que você vê, entendeu? Você coloca uma fresa gasta assim na máquina do Luciano, uma fresa nova, são 2 pranchas distintas, assim, de foil, de profundidade de concave. Então, quando você sabe que a fresa está gasta, você sabe que você tem que deixar o concave no desenho um pouco menos profundo, um pouco menos de espessura nas extremidades, a fresa está nova, aumentar um pouco o concave, deixar a rabeta e o bico um pouco mais grosso. É importante isso, entendeu? Essa proximidade com o maquinista. Sim, tem que estar em cima, né? Tem que ser. O Fábio está fazendo uma pergunta aqui que ele migrou para FCS 2, né? Ele disse que tem que fazer muita força para tirar as quilhas, parece que os copinhos vão sair junto. Ele pergunta, a instalação dos copinhos é diferente, é mais reforçada? Cara, eu vou te falar uma coisa. Ele tá certo, mano. Parece que vai sair junto. Eu comprei agora, eu tava em viagem no começo do ano, né? Eu comprei as quilhas FCS2 e comprei os copinhos, porque ainda não tinha chego no Brasil. E eu cometi a burrice de colocar a quilha no copinho. E eu só consegui tirar a quilha do copinho antes de instalar o copinho na prancha, a hora que eu peguei e coloquei numa mesa, né? E coloquei naquela prensa, naquele, tipo, não sei o nome, se é boca de jacaré, sei lá como é que fala aquilo. Mas tipo num negócio pra travar mesmo o copinho, meu, e tive que fazer uma alavanca, porque o bagulho não saía. Eu falei, meu, imagina a hora que eu colocar isso aqui na prancha, eu vou tirar, vou arrancar os copinhos da prancha. Só que a FCS2, ela tem um sistema de instalação que ela seguiu, né? A característica e o conceito da Future, que é qual? Quando você tinha um FCS normal, que é o X2, que são os copinhos redondos, que são 2 copinhos por quilha, você shapeava a prancha,
laminava a prancha, dava banho em cima e embaixo da prancha, aí você instala os copinhos, lixa os copinhos, lixa a prancha, e a prancha está pronta caso seja sand finish, ou você dá mais um banho e um acabamento, né, de lixa. Então você furou a prancha. Quando a prancha está quase pronta, você fura a prancha e instala os copinhos. Por isso que o copinho X2, quando você pega uma prancha, ele tem que ter aquela marca no deck, que são duas, como se fosse dois anéis no deck, assim, ó, nas laterais, perto da borda, porque o copinho, como a prancha está quase pronta, você tem que fazer ele encostado na parte de cima para dar estrutura. Isso é uma porcaria, né? Porque quando você vai amassando a prancha, acabam ficando aqueles copinhos saltados, e aí você pisa em cima e arranca o copinho da prancha. E a Future não, a Future você shapeia a prancha, você instala o copinho, e aí você lamina a prancha. Então você tem duas camadas de tecido que ficam em cima do copinho, o copinho não encosta no deck. E isso cria essas duas camadas de tecido cria uma estrutura muito grande na prancha, né, no copinho. E aí a FCS copiou isso no Fusion, que foi o copinho que eles desenvolveram para a prancha de epox, porque é um absurdo a prancha de epox está quase pronta e você furar a prancha e instalar o FCS, que o FCS ele tem, por ele ser furado na prancha, com fadiga e tempo de utilização, acaba dando microinfiltração em volta dos copinhos, por isso que muita prancha de FCS quebra na longarina, enche de água na longarina, e faz todo aquele drama que os surfistas já conhecem bem, né? E aí o FCS2 segue essa mesma linha de você shapear a prancha, você acabou o shape, vem o cara, instala, cola, né, o copinho, e aí ela recebe as camadas de tecido e resina por cima desse copinho, criando uma estrutura muito maior do que o X2 e evitando microinfiltração e tudo mais. E também faz com que, quando você vai tirar a quilha, você não arranque o copinho da prancha, né? Que é realmente impressionante, cara. A força que você tem que fazer para tirar e colocar as quilhas de FCS2 é bem grande. Essa daqui é a Reactor. Então você vê que ela seguiu um pouco o conceito da Future de ter uma base maior, né? Uhum. A Future tem a base bem maior, no caso do FCS deixou vazado aqui, porque dentro do copinho é bloco, né? Então diminui um pouco o peso da prancha, não é só plástico, né? Você tem esse vazado aqui, eles conseguiram usar um Divinicel, que diminui o peso do copinho e continua tendo flutuabilidade. E essa parte de trás da quilha, você não tem ela em contato com a prancha, então ela não entra dentro da prancha que nem para a Future. E isso faz com que ela seja um pouco mais flexível na parte de trás da prancha, tipo como se aquele estilingasse mais. Uhum. Isso é bom nas quilhas de fibra, né? Porque quem usou as de plástico falou que a prancha dá tanta flexibilidade que a prancha meio que se perde, né? E as quilhas de plástico, por exemplo, da Future, eu acho quilhas excelentes, cara, porque elas têm a base muito grande e se assimila muito com uma quilha fixa, as quilhas de plástico, né? Eu acho até as Tech Flex da Future, elas têm mais parte de carbono, elas ficam mais duras do que quilhas fixas e eu até às vezes acho que ficam exageradamente duras. Essa construção, só explicar isso rapidinho, essa construção são 4 modelos básicos das FCS2. Esta construção aqui, ela tem carbono até o meio da quilha e depois ela tem esses fios de Kevlar para dar uma rigidez maior, mas não muita. Então ela é uma quilha que ela vai dobrar mais no meio, né? Lógico que você não vai conseguir enxergar aqui, mas ela tem tendência a ser rígida até a metade e dobrar mais no meio. Então ela favorece muito cavadas com pressão e tudo mais. Essa construção, a Reactor, se for ver, ela é diferente. O carbono é na frente, né? E do meio para trás ela não tem carbono.
Então ela é uma quilha que a ponta dobra mais. Ela dá essa estilingada também. É uma quilha melhor para onda mais fraca, manobra, ondas mais parecidas assim com Trestos, que são ondas um pouco mais bowl, que enrosca mais. Eu falo muito Trestos porque ela é uma onda bem fácil de você comparar. Se você vê pessoalmente ao vivo Trestos e Jeffreys Bay, você vai ver que Jeffreys Bay, você surfa, parece que você... Eu nunca surfei, né? Mas você surfa e os caras falam que parece estar surfando para alto mar. Enquanto Trestos é uma onda que quebra assim em sentido da praia, né? É uma onda boa. Mas essa aqui vai funcionar melhor lá e essa daqui vai funcionar melhor em Maresias, que é uma onda mais esticada, mais para frente. O Kiwi, fala aí deixa o teu contato aí, o vídeo vai ficar aqui no YouTube, né? O pessoal que quiser assistir depois. Eu vou deixar na descrição aqui também, embaixo do vídeo, aí, contato, e-mail ou fanpage, qualquer coisa que você quiser deixar, mas fala aí que depois eu também coloco na descrição. Ah, eu sou um parasita, né, mano? Quase 15 anos shapeando, não tenho site, não tenho nada, eu sou meio desencanado disso. Eu dou um conselho para as pessoas, antes de acabar aqui, para elas terem uma relação mais próxima com os seus shapers. Apesar de o surf ser um lazer para a maioria das pessoas que está assistindo a gente, essa relação com o shaper, às vezes surfar juntos, ajuda bastante, mas de você falar, ó, meu, pô, a prancha tá boa, tá com muita remada, tá com pouca remada, ela funciona melhor em onda cavada, em onda gorda, entendeu? Tentar passar isso pro cara, quanto mais informação o shaper tiver, melhor é para ele conseguir fazer uma prancha para você e cada vez mais ajustar as pranchas e ter uma fidelidade com o shaper, né? Eu vejo muita gente que, meu, fica pulando de um shaper pro outro. Cara, a hora que você achar um shaper que fizer uma prancha legal pra você, fica com o cara, meu. Tem vários shapers bons hoje no mercado, meu. Tenho vários amigos que são shapers e, pô, os caras fazem altas pranchas, surfam pra caramba, sabe? Tem uns que fazem muita bosta, mas é normal, todo mercado. Então, ver um cara que é profissional de verdade, meu, senta com ele, explica as suas necessidades, o que você precisa, tudo, eu acho que ele vai, se ele tiver um tempo para te atender bem, ele vai conseguir fazer um trabalho cada vez melhor com você. Meus contatos para quem quiser fazer prancha comigo, pode me procurar lá no Facebook, Aquillas Alexandre Flora, pode me procurar na minha página que é Aquillas Surfboards, que é do Facebook também. Meu site está para ficar pronto agora, junto com o catálogo, que são 42 pranchas hoje que eu estou fazendo. E o catálogo está pronto com esses 42 modelos, falando sobre os modelos, fotos dos modelos, falando de litragem, de tudo. Grade, né? Porque às vezes o cara fala, eu quero uma 5.5 com 19, e quer um modelo igual, só que ele quer uma 5.7 com 18. Só que conforme você aumenta o tamanho da prancha, você tem que aumentar a largura e a espessura para você manter essa continuidade do design, senão você está alterando a prancha. Telefone 11 974144142, e-mail aquillas@hotmail.com. E quem me achar na praia e quiser trocar uma ideia sobre prancha e tal, a gente sempre conversa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar e-mail, me liga, sei lá. A gente sempre tentando ajudar aí o esporte, que é um esporte que todos nós amamos e é um esporte que não dá dinheiro igual futebol, né, infelizmente. Nem a atenção que nem futebol. Mas é difícil achar um ex-surfista, né? Ex-jogador de futebol você vê um monte aí, né? Verdade. Negócio que o cara faz só por prazer mesmo, né? Esporte. Não é esporte, né? A gente fala, a gente sabe. Não é um esporte, é outra coisa, é um meio de vida mesmo. Então, legal, A essência que o esporte dá é muito grande, cara. verdade. É isso aí, galera. Vamos encerrar aí. E o vídeo vai ficar aí no YouTube. A gente vai divulgar ele aí depois também para quem quiser assistir. E vou deixar na descrição os contatos aí do Kiwi.
E vamos ter muito mais hangout aí, beleza? Falou, Kiwi, valeu, abração. Galera, obrigado. Valeu pela audiência aí. Abraço. Valeu, obrigado, galera. Abração, Dani. Boa noite para Valeu. vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.